Vamos agora então falar de balanço de branco, né? Ou bater o branco, como a gente dizia na época do vídeo, né? Na época do vídeo é muito legal. Vocês já viram o pessoal colocando uma cartolina branca assim, ó? Ou um sulfite branco na frente? O cinegrafista enquadrava aquela área de branco, porque ele falava assim para a câmera: olha, essa área é a referência de branco, né? Porque a gente aqui está usando um LEDzinho de uns 4.000 kelvins mais ou menos, já vou falar disso já. E tem umas halógenas aqui em cima também, em torno de 3.200. E aí, então fica uma luz meio mista, né? Então, eu estou falando para a câmera, né? Eu estou de branco aqui, então, ó, no caso, fecharia no branco e bateria o branco. Porém, as câmeras, tem duas maneiras de ajustar ali, na minha opinião, o branco, de forma mais simples, né? Se você entrar no menu da câmera, vamos ver aqui no menu da câmera, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, geralmente está logo no começo do menu. E aí você tem, como a gente estava falando, ó lá, todas as configurações, o AWB, balanço branco automático, luz do dia, que é aproximadamente 5.200 Kelvin, sombra, que é mais azulado, já está em 7.000, aí a gente tem 6.000 de um dia nublado, ou 3.200 de uma lâmpada incandescente de tungstênio, que é uma luz muito mais quente, fluorescente que é em torno de 4.000, flash que a gente não vai usar para vídeo, né? Mas que é muito próximo da luz do dia, que é 5.500. Personalizado, quando eu uso para bater o branco, como a gente fala, e o em Kelvin, né? Você pode fazer manualmente, né? Então, ó, só a câmera já está falando que você pode girar o dial. Então, esse modelo de câmera, ó, você vai desde 2.500 Kelvin e aí você vê uma luz lá. Você está falando para a câmera que tem amarelo, ela vai colocar azul, né? Então, é o oposto, né? Então, aqui eu posso entrar ao contrário, né? Ó, e subir o balanço branco, que vai até acho que 10.000, se não estou enganado, nesse modelo de câmera. Vamos ver? 10.000. E aí você está falando para a câmera que está azul. O que ela vai colocar? Amarelo, é sempre o oposto, né? Então ela vai ficar amarelada. Olha lá. Então você pode brincar com o balanço de branco ou você pode equilibrar ele, né? A gente está aqui sob uma luz mais ou menos de 4, 4,5, eu acho. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver. Se eu colocar aqui no menu em torno de 4,5, ou menos um pouquinho, está uns 3.600. Vamos ver aqui. Olha lá, está próximo do, entre aspas, natural, ok? Então, o balanço branco você pode querer deixar mais quente, deixar mais frio ou equilibrar. Então, você olhando no menu, você vê que é fácil se você lá no menu, olha, no menuzinho da câmera, você tem lá o AWB, ou Automático White Balance, ou balanço de branco automático, balanço de branco automático, do inglês, obviamente, né? Que funciona super bem, né? Aí você tem o balanço de branco voltado para a luz de tungstênio, aquela lâmpada antiguinha de casa, meio amarelada, né? Hoje já meio que em desuso, né? Porém, muitas lâmpadas de LED têm essa cor mais quente, porque a cor mais quente traz essa coisa mais gostosa, mais aconchegante, mais acolhedora, né? Então, é uma luz de tungstênio, ok? Fluorescente, uma lâmpada fluorescente, como você está vendo no slide aí, ó, uma lâmpada, então você está balanceado para luz de fluorescente. Se você está no ambiente para luz fluorescente, você pode colocar nesse íconezinho, o branco vai ficar bem próximo de um ideal. Alguns modelos de câmera, a Nikon é muito legal, nesse sentido que ela tem balanço de branco fluorescente 1, 2, 3, 4, é bem legal, ela tem um fluorescente mais preciso, vamos dizer assim, né? Porque dentre as fluorescentes, elas têm uma variação ali de cor ali. Balanço de branco para luz do dia, que é o solzinho ali, então, luz do dia, o que eu entendo? Entre 11 horas da manhã e 2 da tarde, o sol está bem próximo do branco, né? O nublado, um dia nublado, então se eu vou gravar ao ar livre, vou gravar o meu filme, a minha série, sei lá, estou fazendo um projeto que envolve uma cena ao ar livre no parque e é um dia de piquenique, infelizmente está nublado. Aí você quer gravar do mesmo jeito, né? Não é o ideal não, né? Mas aí você vai lá, coloca na nuvenzinha, o branco vai ficar mais equilibrado. Para flash, para quando você vai fotografar, e para uma situação de sombra. Estou num dia ensolarado, porém estou numa área de sombra. Então tem lá o íconezinho da casinha com a sombrinha. Então são presets já de fábrica, na maior parte das câmeras, modelos celulares, quase todos, isso é quase que universal. Você tem aí os presets para luz de tungstênio, fluorescente, luz do dia, nublado, flash, sombra. Então você tem os presets que atendem a quase tudo. Então resolve super bem. E as câmeras que têm mais recursos, que tem um pouco mais de valor agregado, costumo dizer isso, é por isso que elas custam mais, elas têm um balanço de branco manual. E falando disso, né? O que é balanço de branco? Bom, existe uma unidade de medida para a gente calibrar isso, né? Que a gente chama Kelvin, né? Então, a temperatura de cor é dada em Kelvin, né? Que foi o cara que inventou lá o balanço de branco. E
e é dada em Kelvin. Então, aqui estou nesse slide que dá para a gente ter uma ideia aqui. Então, balanço de branco das câmeras, quando tem manualmente, geralmente eles vão de desde 2500 K, 2500 Kelvin, que é a temperatura de cor, não é a temperatura de estar quente ou frio, que aí é o Fahrenheit ou Celsius, ok? Né? Básico isso. E você vai até em torno de 10.000. E aí, quando entra nessas coisas, as pessoas ficam confusas. Nossa, quanto que é 5.200, tal. Realmente, como a ideia do curso não é se aprofundar, mas quando a gente está trabalhando profissionalmente, fala, olha, coloca 5.200, coloca 4.000 Kelvin, é assim que a gente lida num set, um fotógrafo de cinema ou de vídeo, ele trabalha com escala de cor, aí o fotógrafo de cinema vai colocar as gelatinas lá para poder equilibrar a cor, ou chegar à cor que quer, ou dar o look que interessa. Mas aqui, como é uma ideia mais prática, eu vou separar de uma forma bem simples, gente, ó. No meio, 5.200, 5.200, 5.500 ali, é uma temperatura de cor muito próxima do branco, ok? Quando é que eu tenho 5.500 K, ou 5.500 Kelvin? Próximo do branco, 5.200, 5.500. Quando eu estou num dia ensolarado, bem no meio do dia, entre 11 horas e 2 da tarde. Quando eu estou num espaço que tem uma lâmpada fluorescente, por exemplo, que se você pegar uma lâmpada fluorescente, qualquer lâmpada que você pegar e você ir lá você vê lá, está lá. 5.500 Kelvin, então é uma luz feita para a luz do dia, uma luz branca. Porém, você vai encontrar outras lâmpadas fluorescentes que tem 4.200, 4.000, 6.000. A mesma coisa com a lâmpada de LED. Então, nas lâmpadas tem informação de watts, que é quanto que ela consome, e tem a informação de Kelvin, que é a temperatura de cor. Então, luz do dia, branco. Abaixo disso, a luz é amarelada. E acima disso é azulada, de uma forma simples. Então, se você pegar uma luz em torno de 3.000, 3.200, 3.600, é uma luz mais quente. Então, as lâmpadas halógenas que a gente está gravando aqui é uma luz mais quente, em torno de 3.200, 3.600. Lá na casa da vovó da gente lá tinha aquela lâmpada incandescente, também essa temperatura de cor. Ah, eu quero ter esse clima de mais quente. Ah, então eu vou deixar o balanço de branco no 5.500, 5.200. E aí vai ficar automaticamente mais amarelado. Ok? E para cima, ao contrário. Então eu estou lá em 5.500. E aí se eu colocar 6.000, é uma luz mais azulada. 7.000, mais azulada ainda. 8.000, bem azulado. Então, sei lá, eu tenho um filme, eu tenho uma cena que eu quero dar esse azul, que o azul tem essa conotação de frieza, uma coisa mais séria e tal. Então eu posso querer um tom mais azulado ou mais próximo do branco. Eu gosto de tom um pouco mais quente. Então até aqui, onde já fez na luz aqui, a gente estava brincando aqui, o que dá um pouco mais quente, tal. É um tom mais quente sim. Eu acho mais interessante, mas é uma opção pessoal sua. Sei lá, você vai fazer um vídeo sobre análise de cor de tinta de uma marca. Você vai querer ter uma cor fiel, mais próximo do fiel, né? Mas tem situações que eu vou querer um pouco mais quente e um pouco mais fria, ok? E é sempre ao contrário. Fotografia, muitas coisas são ao contrário. Então, por exemplo, se eu tenho manualmente, eu uso manualmente, vou lá na lâmpada, vi qual é a temperatura de Kelvin, coloco lá na minha câmera, acabou. Mas se eu vou usar os presets, que a maioria de nós vamos usar preset, eu vou fazer o seguinte. Se eu quero equilibrar, então se eu estou numa situação de luz fluorescente, eu vou colocar lá no fluorescente, vai ficar próximo do branco. Agora, se eu quero brincar com isso, eu faço ao contrário. Então, por exemplo, se eu estou numa situação de luz branca, mas aí coloco como se fosse 8.000 Kelvin, por exemplo, vou colocar lá na nuvenzinha ou na sombra. Então, eu estou dizendo para a câmera que está mais azul. O que a câmera vai fazer? Vai colocar mais amarelo. Então, a temperatura vai ficar mais quente. Ou o inverso. Se eu estou numa situação de luz branca, mas aí eu coloco lá na lâmpadazinha incandescente, a câmera vai pensar, nossa, tem muito amarelo, então ela vai colocar azul, a imagem vai ficar azulada. Então você pode desde fazer uma imagem com balanço branco zerado, como a gente costuma dizer, que é equilibrado, ou posso brincar com isso, colocando mais amarelo ou mais azul. Né? E só para fechar, só um detalhezinho, quando eu estou na faixa de 4.200, como vocês estão vendo nesse slide aqui, 4.000, 4.200, eu tenho um pouco de verde na imagem. A lâmpada fluorescente, de que tem muitos comércios, muitos lugares tem lâmpada fluorescente, aquela compridinha, né? E que hoje estão sendo substituídas pelo mesmo formato, porém de LED, tecnologia de LED, mas muitas delas têm uma temperatura de cor muito próxima de 4.000. E isso quer dizer que ela tem uma quantidade de verde. Então, que às vezes um leigo não percebe, mas se você filma com
com uma lâmpada fluorescente, fica aquela imagem meio esquisita, não tão legal. Aí você coloca uma lâmpada da loja, não uma lâmpada de LED, porque o fluorescente não foi feito para filmar muitas vezes, a não ser aquelas que são construídas para isso, né? Eu tenho iluminadores de fluorescente que são construídas com esse objetivo, aí muda também, obviamente. Mas a lâmpada fluorescente, ela tem um pouquinho de verde, alguns modelos dela, ok? Então, ó, nesse slidezinho que vocês estão vendo aí, vamos passar ele rapidinho aqui, ó lá. Então, a lâmpada de luz de vela em torno de 2000, né, Kelvin. A lâmpada doméstica, ó lá, em torno de 3000 mais ou menos. Começo da manhã, 3 a 4000. Luz fluorescente de 4 a 5000, como eu falei. Flash eletrônico, ou luz do dia, ou meio do dia, em torno de 5 a 5500. Uma luz média de 5500 a 6000. Luz do meio-dia, que está mais alto aqui, né, ó, de 6 a 7000, depende do dia, obviamente. Na minha opinião, aqui já é mais azulado. E de 6 a 8.000 uma luz bem azulada já, e de 10 a 15.000 é muito azul, né? Já é bem azulada mesmo. Lógico que vai depender de onde você está, da cidade, do lugar do país ou do planeta mesmo. Isso muda, obviamente. Essa escalinha é um parâmetro. E aí eu vou usar aqui, se eu quero usar uma luz amarelada, então eu tenho tungstênio, aí eu tenho fluorescente, luz do dia, nublado, então você pode usar os presets, respondem muito bem, então é tranquilo. Mas você tem que bater o valance branco, porque se você faz uma luz muito amarelada, muito azulada, depois na edição, e aí fica difícil você trabalhar, quando está muito no extremo. Então quando a gente grava já muito perto ali, na edição você consegue tirar um pouquinho de cor ali e fica bacana, né? Só a título de curiosidade, no cinema, quando você vai filmar, qual uma das diferenças, tem inúmeras diferenças para uma câmera voltada para o cinema, ela grava num formato muito mais aberto, um formato que te dá muito mais elasticidade, então você consegue filmar e na edição você consegue corrigir essa questão de cor muito melhor. Mas nas câmeras fotográficas, nas câmeras mirrorless, nos celulares, se você errar muito a cor, depois na edição não tem como você mexer muito, você tem uma gama de ajuste aí, sei lá, de 10, 15%, eu vou chutar um número aí de 5 a 10, 15, 20 no máximo ali, mais que isso você não consegue mexer, porque você mexe em uma, começou a mexer na outra, aí vira um balaio de gato, tá bom? Então esse balante branco, calibre a sua câmera, regule ela para um bom balante branco, próximo do normal ali. Se você está fazendo um curso, uma videoaula, um conteúdo, use próximo do branco. Eu vou trabalhar de forma artística, eu quero um pouco mais amarelado, mais azulado, aí sim você interfere, você brinca com o balante branco, porque você quer esse azul, você quer esse amarelo, ou você quer esse verde. Então, fora isso, você vai usar próximo do branco. Mas faça equilibrado, ainda mais porque quando você de repente precisa gravar num dia, depois você gravou no outro dia, depois mais uma semana depois, aí você gravou numa casa, gravou externo, gravou, sei lá, um outro ambiente. Então cada ambiente você tem uma luz diferente. Se você não equilibrar o balante branco, depois na edição você vai ter um carnaval de cores lá, um arco-íris, e aí fica difícil. Então bate o branco, como a gente costuma dizer no nosso meio. Então equilibre o branco antes de começar a gravar.